Boa tarde. Estamos de volta aqui para mais um webinar da Actimel. O tema hoje tem dado muito o que falar, né? Principalmente com mudanças recentes. O tema é CNH para pessoas com deficiência e isenções. As pessoas com deficiência têm vários direitos na legislação de tráfego, tanto quando elas são condutoras, quando elas mesmo dirigem, ou quando há um outro condutor que conduz o carro para elas, que as leva de um lado para o outro. Participarão desse webinar comigo uma colega fisiatra e médica do tráfego, a doutora Mariana Nakagawa. Boa tarde, doutor, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. E também uma assessora inclusiva da Flecha Autoescola, a Kelly Araújo, que logo volta aqui para o nosso webinar. De qualquer maneira, eu acho que a gente consegue conduzir essa parte inicial aqui para ter uma ideia do que são as necessidades, aí, as possibilidades dentro dessa parte. Mariana, exatamente o que faz a medicina do tráfego? O que ela tem a ver com a fisiatria? Eu achei muito interessante você ter essas duas especialidades, né? A medicina do tráfego, ela é uma área da medicina que, na verdade, muitos acham que não tem muita importância, né? Mas a gente avalia o cidadão, a pessoa que tem o desejo de dirigir, de conduzir um veículo, a gente avalia essa parte oftalmológica, clínica, um pouco da parte cognitiva e a parte da avaliação física, né? Então, o ato de dirigir, o poder se deslocar de um lugar para o outro de uma forma independente, de uma forma confortável, sem ninguém para auxiliar, né? Então, esse ir e vir, essa autonomia que dá, eu acho que essa é a parte que eu acredito que esteja relacionado com a fisiatria, né? Então, nós fisiatras temos como meta de tratamento fazer com que os nossos pacientes eles tenham a máxima funcionalidade possível para maior autonomia no dia a dia. Então, essa é a relação que eu vi, né, entre a medicina do tráfego com a fisiatria. Então, agora sim, a Kelly Araújo voltou para falar com a gente. Não tem problema. E a gente já estava... Então, sim, a gente estava começando a falar, já falando da medicina do tráfego. Voltando agora, então, mais para o tema mesmo. Kelly, falando agora de CNH, da própria carteira. Qual que é o primeiro passo para uma pessoa com deficiência obter uma carteira nacional de habilitação, a CNH? Bom, boa tarde a todos. Então, é assim, hoje muitos se falam em carteira PCD, né? Então, todos os cidadãos que são portadores de necessidades especiais, que causam limitação do membro, pode requerer o benefício. Porém, isso se trata mais de algo médico que eu passaria, no caso da doutora Mariana, para o senhor, né? Então, o que acontece? O aluno me procura, o cliente me procura. Aí, ele vem com um relatório médico, então, às vezes, a pessoa passou por um certo tipo de problema que ele nem sabe que tem direito. Então, assim, a gente costuma dizer que 90% das pessoas, elas não sabem que tem direito. Então, baseado no exame de relatório, ele pode, sim, requerer o processo da habilitação e das isenções. Vai depender agora de o que exatamente? Vai depender de uma parte médica? Vai depender do quê? Todo cliente que nos procura, ele é necessário que ele tenha relatórios, exames e relatório que comprove as suas limitações. Porque o que dá direito
faz isenção são as limitações de movimento. Então, o cliente acaba adquirindo um problema e, às vezes, não é aquele problema em si que dá direito à isenção, e sim o que ocasiona após esse problema. Entendi. E como que funciona a parte médica, Mariana? Do ponto de vista do médico assistente, né, que é o que eu faço na Actimed, por exemplo, a gente dá um laudo, né, conta mais ou menos como tem sido a evolução da pessoa, coloca lá um CID e o que ela tem, como está sendo o tratamento. Mas acho que junto ao Detran vale mesmo o que vocês avaliam, né? Isso, é exatamente isso. Então, uma coisa que acontece com muita frequência lá na nossa avaliação é o candidato vem com um relatório médico, um exame, e a gente avalia e verifica. Oi, agora eu tô. Então, aí a gente avalia e verifica. O cliente vem, ele nos procura. Aí, baseado no exame, você já falou. A Mariana está respondendo, eu pedi para você desligar. Desculpa, eu não estou vendo a Mariana, me perdão, não estou conseguindo ver a Mariana. A Mariana está respondendo agora. Então, ele chega lá com o nosso laudo e o que acontece? A gente faz a avaliação e verifica que a pessoa não tem uma restrição importante de movimentos de membros. E aí a gente acaba dando uma negativa. Aí o paciente fica muito bravo, né? E vem falando que, nossa, porque a minha doença, o meu CID, se enquadra na lista de doenças que dão direito a CNH especial. E, na verdade, essa lista não existe, né? Então, se você procurar nos sites oficiais da Receita Federal, do governo, não existe uma lista de doenças ou de CIDs que dão direito a CNH especial. Existe, sim, uma lista de doenças que dão direito à isenção do imposto de renda, né? E aí, algumas pessoas pegaram essa lista e resolveram propagar que seria essa lista, mas assim, o que a pessoa ela tem direito a requerer a CNH especial. Então, a pessoa que tem uma limitação funcional de membros que dificultam ou impedem de acionar os comandos do carro, essas pessoas se enquadram para a CNH especial. Então, é um veículo padrão, e ela não tem uma limitação para acionar os comandos padrões do carro padrão, aí sim ela se enquadraria. E aí, então, na avaliação, a gente classifica as deficiências, então, deficiência leve, moderada, grave, assim como nós no fisiatra a gente fala do pequeno incapacitado e o grande incapacitado. Então, os pequenos incapacitados chegam, a gente gosta muito dos laudos dos médicos que escrevem direitinho, né, toda a doença, todos os tratamentos. Então, são condições crônicas, né? Então, irreversíveis, que o paciente já tentou tratar e que realmente não está evoluindo bem, né? Então, ela pode requerer, sim, a CNH especial. Então, a gente lê o laudo do médico, avalia o exame, faz avaliação física, né? E aí a gente fala se o paciente, a gente coloca no sistema, né, se o paciente está aprovado ou inapto, né? Então, no caso, se o paciente for inapto, ele tem totalmente o direito de entrar com recurso, aí esse recurso vai passar por mais 3 outros médicos para verificar se realmente ele se enquadra ou não nessa CNH especial. E aí tem os grandes incapacitados ou os deficientes moderados ou graves, né? Então, esses pacientes, a maioria conseguem, né, os benefícios. Então, por exemplo, um paciente com sequela de AVC, né? Então, chega um paciente com sequela de AVC, porém, apresenta crises convulsivas ou escapes, né? Uma alteração de campo visual, uma hemianopsia, ou um déficit cognitivo importante, alteração comportamental. Então, esse é um tipo de paciente que talvez não se enquadraria para ser condutor, né? Então, seria um paciente que teria o direito aos benefícios como não condutor, que não tem uma condição oftalmológica, física para dirigir, né, cognitiva. Pacientes com sequelas de AVC extremamente
basicamente motoras, né? Então a gente faz a avaliação, verifica qual que vai ser as adaptações, dependendo do caso, a gente conversando com o paciente, a gente pode até pedir uma avaliação psicológica, né, que seria o psicotécnico, para avaliar atenção, raciocínio, comportamento, para a gente poder ver se ele também poderia dirigir. Então, basicamente, e aí a gente fala ou apto, inapto, para dar a sequência no processo. Entendo. Uma dúvida que eu sempre tive, eu já vou te perguntar das adaptações, uma dúvida que eu sempre tive, o paciente que dirige normal, aí ele tem um AVC e ele meio que acha que dá para dirigir, com a carteira que ainda está válida, que ele ainda tem, tudo mais. O que acontece com ele? Se ele tá em desacordo com a lei, porque agora ele tem uma outra condição. Sim, ele está em desacordo com a lei. A diferença é que, na verdade, são muito poucos os pegos, né? Então, a nossa fiscalização também não é muito boa. Então, os usuários, às vezes, não sabem direito quais são as restrições que ele deveria ter, né? Então, ele pega a carta. Então, muitas vezes acaba não acontecendo nenhuma punição, mas não seria o correto, né? Então, a família tem que estar bastante ciente disso, tem que tentar procurar a autoescola para fazer o processo correto, né? O que a gente costuma orientar, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes o paciente se vê com uma carta na mão lá e fala, vou tentar. Mas está válido, né? Então, sim. E agora, eu queria te perguntar quais são as adaptações que podem ser necessárias para as pessoas com deficiência dirigirem? Tá, então, as adaptações, como que é a prescrição das adaptações? Então, a gente prescreve as adaptações de acordo com a sequela, a limitação funcional do membro. Então, por exemplo, chega um paciente amputado de perna direita, né? Então, ele fala assim, eu consigo dirigir, né? Então, ele roda o tronco, roda o quadril, e aí com a perna esquerda vai tentar acelerar e frear, o que já aconteceu de aparecer lá, então, com a perna esquerda. Só que é uma posição desconfortável, né? Então, se acontece de uma emergência, essa pessoa ter que frear, né? O pé esquerdo pode enganchar no freio e acontecer um acidente, então não é uma forma segura de dirigir. Então, por isso que tem essas adaptações. Tem uns casos também, por exemplo, eu já peguei um paciente jovem que apresentou um acidente na perna direita e apresenta as limitações da perna direita, e aí eu vou prescrever a adaptação para ele, que no caso seria um acelerador à esquerda ou um acelerador e freio adaptado para a mão. E a pessoa fala assim, não, doutora, eu não preciso disso, eu consigo dirigir normal mesmo com essa limitação, eu consigo dirigir normal, mas não é uma forma segura de se dirigir, né? Então, nesses casos, eu falo assim, então o senhor não teria o direito a CNH especial, né? Então, porque muitos não querem adaptar o carro, eles querem os benefícios, mas não querem adaptar os carros. Mas a gente pensa nas adaptações como uma forma segura para se dirigir, né? Melhorar a segurança. E as adaptações são aquela figura que apareceu. Então, não sei se vocês, todo mundo que pegar a CNH, na parte de trás, tem um espaço em branco, está escrito restrições, né? Então, as restrições que os médicos do tráfego, eles podem colocar são letras de A a Z, né? Então, se você, por exemplo, pegar sua CNH e ver atrás, provavelmente deve ter a restrição A, que você usa lentes corretivas para dirigir, né? Então, obrigatório o uso de lentes corretivas. E aí, de C até L, se eu não me engano, são restrições, são as adaptações veiculares, né? Restrições que significam as adaptações veiculares. Então, essa figura, a gente verifica a restrição C, que seria o acelerador do lado esquerdo, né? Então, nenhuma adaptação, ela
ela tem que ser fixa no carro, ela vem de fábrica, assim. Então, o carro, ele sai de fábrica normal. Então, se vai precisar de um pedal do lado direito, ele vai vir sem embreagem, então ele vai ter que ser manual, automático ou automatizado, para ter o espaço para colocar essa adaptação. Então, ele sai de fábrica normal, e aí a pessoa vai ter que ir até uma empresa de adaptação veicular comprar e instalar esses dispositivos, tá? Esses dispositivos, uma coisa que as pessoas não entendem, mas é que esses dispositivos, eles não vão tirar a função dos pedais ou dos comandos do carro, né? Então, essa é um acelerador do lado esquerdo, que é uma adaptação super simples, ele é um prolongador do acelerador. Então, se a pessoa for parar no estacionamento para o manobrista não confundir com uma embreagem, a pessoa pode simplesmente rebater para cima e só deixar à mostra o acelerador e o freio. Aí, na próxima figura, aqui, a gente tem a empunhadura, né? Então, a restrição da letra E. A empunhadura, geralmente, a gente prescreve para aqueles pacientes que precisam de outras adaptação do acelerador e freio na mão para facilitar na hora de fazer as manobras, ou as pessoas que têm uma limitação de movimento de ombro, né? Então, para fazer o movimento, a gente facilita bastante. E a adaptação da superior direito aqui tem uma empunhadura de 3 cantos, né? Essa empunhadura é uma empunhadura que a gente usa para pacientes tetraplégicos, por exemplo, que não tem a apreensão, né? Então, ele encaixa a mão aqui e a pessoa consegue fazer a manobra. A próxima figura... Bom, aqui, esse daqui é o acelerador e o freio adaptado na mão, né? Então, se vocês forem ver no desenho da esquerda, é bem simples essa adaptação, né? Então, ele vai fazer esses prolongadores, né? Então, vai acelerar puxando e freia empurrando. Tá? E aí, você vê aqui na figura de baixo que a moça está usando a empunhadura para ajudar, enquanto ela está com a mão no acelerador e freio, a outra está fazendo as manobras. Na próxima figura, esse daqui é uma empunhadura com eletrônica, né? Um pomo eletrônico. Então, essa é uma adaptação que a gente poderia usar para pacientes com hemiplegia. E esses botõezinhos seriam para acionar a luz, né, o para-brisa, esses comandos que tem ao redor do volante, né? E a próxima figura, aqui é uma adaptação que é usada para pacientes com nanismo, baixa estatura desproporcional. Então, aqui a gente vê o paciente, ele tem os membros mais curtos, né? Então, é necessário fazer o prolongamento prolongar os pedais e colocar esse assoalho para que ele possa apoiar bem os pés e controlar os pedais. Para ficar seguro, né? Tem outras adaptações para baixa estatura, que seria as almofadas, que são simples, né? São almofadas que você coloca um velcro, ela tem que estar bem firme no assento. E eu acho que, basicamente, para os carros, essas são as mais comuns, né? São bastante, né? De acordo com o diagnóstico mesmo, ou a necessidade que o paciente tenha. Talvez tenha outras, mas vamos seguir um pouquinho. Kelly, com o paciente tendo essa avaliação médica, essa prescrição de adaptações, como que ele chega na CNH? Tem que fazer tudo de novo? Aula, prova? Como que funciona? Uma primeira habilitação. Porém, está conseguindo me ouvir bem, doutor? Está conseguindo me ouvir, Sim, Maria? pode falar. Está tranquilo. Tá. É como se fosse uma primeira habilitação. Porém, é mais fácil, porém um pouco mais criterioso, né? O cliente vai
fazer, ele nos procura, ele vai fazer a gente vai agendar uma biometria. O que é a biometria? É o cadastro junto ao Poupatempo, onde lá, assim que ele fizer o cadastro, ele será direcionado a uma clínica médica credenciada pelo Detran. Aí o cliente vai no dia agendado, vai fazer o exame médico. Feito o exame médico, esse processo é cadastrado junto ao Detran. Feito esse cadastro, cada um trabalha de uma maneira. Nós optamos por trabalhar, a gente dá 4 aulas para o cliente. Por quê? Porque tem cliente que ele não assimila, que ele tem que dirigir com a perna esquerda, tem que acelerar. Então, tem vários tipos de adaptações que é necessário. Muitos clientes vêm e falam que não precisa de aula, mas nesse caso, a gente frisa que é importante, até porque pode até causar um acidente se o cliente não souber dirigir o carro adaptado. Feito isso, ele vai fazer a prova. Normalmente a prova hoje, ou ela é no Detran Aricanduva, ou aqui na Imigrantes. Antes do aluno fazer a prova, do candidato, no caso, ele vai passar por uma perícia médica, onde a gente sempre frisa que é obrigatório levar os exames e relatório, para eles constatarem que realmente o cidadão tem a deficiência e comprova as letras que estão especificadas no exame médico, e aí faz o exame prático. Fez o exame prático, foi aprovado, a habilitação chega, e vem um outro processo, que é o processo de isenção. Entendi. Dá um trabalho, né? Mas de qualquer maneira, para dirigir é mais complicado. Mari, tem mais alguma coisa? Dá um trabalho ainda mais para quem já tem o SNH. Não, acho que é isso, né? Então, é bem esse processo, é um pouquinho trabalhoso mesmo, mas os pacientes têm conseguido, né? Tranquilo. Tá ótimo. Vamos passar agora para a isenção dos impostos, primeiro com a isenção para aquisição dos veículos. Kelly, como que funciona a isenção dos impostos para aquisição do veículo? E o que mudou ultimamente? Então, o que acontece? Eu vou falar o que era antes para vir o de agora, tá? O cliente após a CNH, o que é necessário para uma isenção? É necessário um laudo médico. Normalmente, as clínicas credenciadas pelo Detran, elas fazem o laudo médico, que vem o CAIM do CPJ da clínica, com os laudos médicos do candidato, onde, com esse laudo, é necessário, a gente pede o laudo, a CNH. Então, o laudo comprova a CNH, que é a restrição. Com isso, a gente solicita as documentações que são comuns, que é imposto de renda, enfim, comprovantes, para poder obter a isenção. Do IPI, é só a gente dar entrada. Vou repetir, fica mais fácil. Quem quiser comprar um carro até 70 mil, ele tem a isenção do IPI, ICMS, e antes tinha do IPVA. Só que com a lei nova, o que eles fizeram? Eles só obtiveram isenção de IPVA para quem tiver adaptação. Quem não tiver, eles tiraram. Porém, tem uma briga política, a gente não sabe dizer de fato o que vai acontecer. Para os candidatos que querem comprar o carro acima de 70 mil, ele tem a isenção do IPI. Porém, ele já sabe que não tem a isenção do IPVA. Lembrando que esse candidato comprou o carro acima de 70 mil, ele tem direito, se ele tiver a limitação dos membros inferiores, ele tem a isenção do rodízio e do cartão de estacionamento. A isenção em si era um serviço, depende muito de posto fiscal, é simples e ela é muito gratificante, porque a pessoa ela tem que passar por todo esse processo da CNH para poder obter a isenção de imposto. E uma outra questão que mudou também é que o candidato, quando ele comprou o carro em 2018, a nota fiscal ela tinha validade de 4 anos. De 2 anos. Ou seja, muitas pessoas me procuravam para poder trocar o carro agora.
Só que devido a essa lei, mudou também. Agora são 4. Então, a pessoa não vai poder comprar outro carro, só depois de 4 anos. Entendi. Então, para aquisição mudou. E quando o carro é comprado no nome da pessoa com deficiência, mas ela não vai ser condutora? Por exemplo, sei lá, uma pessoa com autismo. Nesse caso, nesse caso seria não condutor. O não condutor, ele precisa ele vai precisar do laudo médico especificando. Na verdade, o não condutor é que ele não tem condições de dirigir nenhuma, então precisava de uma outra pessoa que dirigisse para ele. Então, normalmente, existe o curador ou o procurador, e é necessário toda essa documentação da pessoa, no caso, do doente, no caso, da pessoa com as limitações, é da pessoa que vai dirigir para ela. É um processo um pouco mais burocrático do que o quem está se habilitando. É um pouco mais fácil a pessoa se habilitar do que não. E muitas das vezes, tem pessoas que não têm a CNH e ela acaba fazendo o quê? Ela prefere ver se o caso dela se enquadra para o não condutor para não precisar tirar. Só que a gente sempre orienta ao quê? Ainda mais agora, que está um pouco mais burocrático, as questões de restrições, as questões médicas, que a pessoa tire a CNH para que seja um processo limpo e vantajoso para ambas as partes. Entendi. E então o que mudou, no fim das contas, foi essa questão foi para 4 anos, né? E é do condutor. Mari, você voltou. No caso agora ainda da aquisição, tem alguma coisa médica para ser feita, não? Ou tudo vai a partir dos laudos que a gente faz como médico assistente? Não, todo laudo a gente precisa dar uma olhadinha no laudo médico, paciente, os exames, né? E aí, com isso, a gente preenche os formulários que estão até disponíveis no site da Receita Federal. Então, se qualquer um entrar no site da Receita Federal, ela está lá disponível os formulários para isenção de IPI, de deficiente físico, deficiente visual, deficiência mental e autismo e autismo, né? Então, esse laudo, ele pode ser preenchido segundo o que está no formulário, pode ser preenchido por serviços do Detran, serviços privados, credenciados do Detran, que seriam as clínicas, serviços de saúde pública, serviços privados de saúde relacionados com o SUS e uma assistência social. Então, aqui em São Paulo, eu só vejo mesmo preencher esse formulário quem é credenciado do Detran ou quem faz o tratamento pelo SUS, né, ou hospitais relacionados ao SUS. Talvez o serviço do Detran aqui em São Paulo não tem médico, talvez em outros estados tenham. E aí, nessa avaliação, a gente vai avaliar de novo o paciente, né, e escrever o laudo, preencher o laudo. Então, aqui, por exemplo, no laudo para deficiência física não condutor, é muito difícil o paciente sair de cama porque está muito acamado. Geralmente, a gente pede para o médico escrever direitinho qual é a condição funcional dele, né, se ele realmente possui uma dependência total ou não das AVDs. A gente pede também fotos para verificar se é realmente o que acontece. E aí a gente escreve o laudinho. Então, para deficiência visual, o médico, o assistente, o oftalmologista, ele vai deixar colocado algumas especificações da acuidade visual, do lateral, e aí do campo visual. Agora, aqui para deficiência cognitiva e transtorno de espectro autistas, né? Então, aqui a gente tem o laudo preenchido pelo médico e uma psicóloga, né? Então, geralmente a gente pede relatório médico do neurologista, descrevendo todo o déficit cognitivo, e de uma neuropsicóloga descrevendo
como que é como que está o acompanhamento desse paciente, né? E aí, nesses 2 laudos, tem bem específico quais são os CIDs que se enquadram, né? Então, aqui sim está bem específico que, então, na deficiência cognitiva, seria o F72, F73, né? Que tá no CID é deficiência mental severa ou grave, ou deficiência mental profunda, e o transtorno autista, que seria o autismo F81.4 ou F81, F81.0, F84.1, que seria o autismo atípico. Mas a gente precisa avaliar, sim. Entendi. Tem uma coisa que eu li no ano passado, que nessa leva de mudanças, que os médicos eventualmente poderiam passar a ser responsabilizados caso houvesse alguma fraude. Como é isso? Junto ao CRM? Como que vai? Na verdade, é assim, sempre teve essa punição para fraudes, né? O médico que preenche o laudo para dar entrada na Receita Federal, ele pode, se for comprovado alguma fraude, existe um termo jurídico até que seria, por exemplo, o médico teria que responder solidariamente ao candidato, né? Então, ele teria que pagar uma parte dos impostos que essa pessoa deixou de pagar, né? Também entraria como o desligamento, descredenciamento do Detran, e também com uma ação no CRM. Mas sempre teve essa... Entendi. Porque a gente recebe as demandas, a gente quer escrever tudo direitinho que a pessoa tem, mas não quer exagerar, né? Não quer escrever o que ela não tem, e eventualmente isso pode ser interpretado como uma tentativa de fraude e tudo mais. Eu acho que dá para a gente fazer tudo bem dentro da conformidade. E PVA, Kelly, como que funcionou? Como que funciona? Qual que é o caminho? O que mudou? A Kelly caiu agora bem na mudança do IPVA, que teve mais alterações aí a partir desse ano, né? E ela está voltando. Na verdade, o que eu sei do IPVA, né, doutora, é que assim, essas mudanças que tiveram, a gente ainda as coisas ainda estão bem incertas, né? Para a gente fazer o laudo, ainda continua o mesmo, é igual fazer o laudo do ICMS. Mas as mudanças, basicamente, pelo que eu sei, é que algumas restrições que o médico coloca, que seriam restrições básicas, né? Então, só a direção hidráulica ou só o câmbio automático, somente essas restrições não enquadraria para IPVA, não é? Então, Kelly, como que é que funciona atualmente? Você está mudada, aí você está sem som. Desculpa, que está caindo uma chuva aqui absurda e a internet está oscilando. O que acontece? Hoje, todos os IPVAs que foram dado entrada antes da pandemia, eles estão todos parados. Antes da pandemia, eu não digo, antes dessa nova lei. Então, parados, não tiveram êxito, né? Eles estão em análise. Por quê? Eles estão em análise porque eles tiraram. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem adaptação no veículo, seja ela a letra C ou a letra H, que a gente vai estar mandando para as pessoas, para elas poderem verificarem quais são as restrições que ficam e as que saem,
Então, todas as pessoas que tiverem adaptação no veículo vão ter a isenção do PVA, tanto que não vieram cobrados, tá? Não veio cobrado de nenhuma pessoa, pelo menos as que me procuraram. Agora, as pessoas que não têm adaptação, por exemplo, carro automático com direção hidráulica, que normalmente a doutora pode até me ajudar, é a letra DF, a letra G, que é muito comum para as pessoas que estão tirando carta especial, elas vão ter que pagar o IPVA. Tá? Então, assim, a lei... Ai, Kelly, mas a lei foi... entraram com uma liminar. Ok, mas não é jogo ganho. A gente não sabe, tanto que vocês podem procurar em qualquer lugar. Eles explicam que são liminares que estão entrando contra, mas a gente não sabe o que vai realmente acontecer. A única certeza que a gente pode dar para os clientes hoje, para todas as pessoas que tiverem até intenção ou que já têm a isenção, é que as pessoas que têm adaptação vai ter a isenção do IPVA. Isso é fato. Entendo. E então tem alguns exemplos, né? Eu acho que que ficam e os que saem, conforme a gente falou. Eu acho que o próximo slide tem alguns casos aí, né? Que alguns prazos. Uma pessoa que tem uma hérnia de disco, não precisa de adaptação, vai solicitar a isenção de PCD, não vai mais ter o direito, né? Já um outro paciente que é autista e não dirige, é um não condutor, o familiar solicita, a princípio não muda, ele continua com a isenção. E uma outra pessoa que é condutora com veículo adaptado também continuará com a isenção. Vou pedir para passar o próximo, que eu acho que tem aqui, só para ter uma ideia, o meu aí, as unidades corretivas, e aí vai ter alguns outros, né? Depois, se precisar, a gente tem esse material aí para mostrar todos os que ficam, que são esses azuizinhos, e todos que não ficam, né? Então, vai de A até J, como nessa figura, e na próxima a gente tem o restante da tabela, que vai ficar até Z, em que é possível ver que diferença que tem, se vai ter essa isenção ou não, né? Bom, acho que agora a gente já está com o carro na mão. Hora de rodar. Duas outras coisas. Eu acho que talvez seja mais uma orientação, estou deixando até na bio, quanto à isenção de rodízio. O paciente, o carro é adaptado, tem que usar todo dia mesmo, tem terapias em horários fora, então realmente não dá para pegar rodízio. E o cartão de FIS, né, para poder parar naquelas vagas. Kelly, como que a pessoa pode conseguir isso? Eles podem entrar através do site da prefeitura, do 156, é necessário, tá? Vamos frisar que não basta ter só a CNH, é necessário ter o laudo médico com a validade de 3 meses, aí ele vai encaminhar a CNH, comprovante de residência e esse laudo médico. Esse laudo pode ser elaborado pela clínica médica, credenciada pelo Detran, através da CNH e com os relatórios, né? Porque os médicos da clínica credenciada vão fazer baseado na CNH e no relatório. Então, a CNH, o laudo médico e comprovante de residência. Lembrando que só tem isenção de rodízio e cartão de FIS pessoas que têm limitação no membro inferior. Membro superior, quem teve e tem a validade, vai usar até a validade. Quando venceu, não terá mais. Só membro inferior. Entendi. E necessariamente, Mari, precisa ser de vocês o laudo, ou pode ser do médico assistente, como dá paciente mostrar? Pode ser do médico assistente, sim, tá? Dizendo que tem essa limitação de movimento, essa restrição de deslocamento, né? Então, tem uma dificuldade para deambular a longas distâncias, né? Então, pode ser do médico assistente, sim. Ótimo. Agora a gente está recebendo algumas perguntas
Eu vou agradecer aqui a audiência aqui do Carlos Alberto Bosch, do Ricardo Darzur, da Joyce Gomes. A Joyce faz uma pergunta: como é classificada a deficiência física severa? Tem uma filha não condutora tetraplégica que perdeu o benefício. Como recorrer? Ah, tá. Tem bastante gente que está perdendo aqui. Eu realmente não sei como recorrer. Eu acho que tem que, talvez, quando eles entregam a solicitação, eles colocam uma justificativa. Por que foi indeferido? Né? Então, dá para a gente recorrer tentando arrumar o que eles... qual foi o item que eles acharam que não estavam de acordo. Mas qual seria o primeiro passo? Talvez a Kelly receba mais essas demandas aí de pessoas que precisam recorrer. Vocês chegam a ver isso também, Kelly? Doutor, honestamente, é muito pouco, mas todas as pessoas que recorreram até quando se falou no IPVA e ficaram tudo nervosos, porque ia começar janeiro, tinha que pagar, só através de judicial. Porque a pessoa tentando fazer sozinho ou reclamando, infelizmente não resolve, só judicialmente. Nossa, eu não sei o que acontece, né? Como que acontece lá dentro da tutela. E aí, às vezes, a justificativa que eles colocam nem é uma justificativa plausível, né? Por que desindeferiram? Então, teria que entrar mesmo em recurso, ação judicial e tudo mais. Entendo. Realmente, ainda está bastante conturbado, né? Agora com mudanças e tudo mais, eu acho que a gente ficou numa situação muito complicada. A Joyce acaba de comentar que isso é triste, nós também estamos bastante tristes. Mas, de qualquer maneira, a gente espera que possa ter tido uma certa ideia do caminho das pedras aqui para o webinar, né? São bastante coisas, são várias coisas. Eu acho que a gente conseguiu cobrir boa parte delas. Eu queria agradecer à mesa pela disponibilidade, apesar das dificuldades aí de internet, de chuva, aqui perto está para chegar essa chuva. E eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu aqui o nosso webinar. Tem alguma outra consideração final, Mariana? Não, eu só queria agradecer, realmente eu acho que deu para esclarecer bastante, né, e foi um prazer mesmo participar do webinar. Nós que agradecemos. E você, Kelly, como está a vida aí nesse tempo de tantas mudanças? Doutor, ela está difícil, mas porém, dentro da dificuldade, a gente ajudou muitas pessoas a ter a carta, pessoas que você achava que não ia poder dirigir, ela conseguiu, ela tirou a carta, ela tem a isenção. Então, assim, não deixa de sonhar, luta pelos seus direitos. Se tem o problema, corre atrás, porque tudo isso vai passar. E eu ainda acredito que vai mudar essa lei e as pessoas não podem deixar quietas, as pessoas têm que ir atrás, porque se todo mundo se calar, a gente vai perder todos os benefícios. Isso não é legal, a gente tem que ir atrás. Se tem direito, tem que ir atrás do seu direito. Com certeza, né? O nosso ponto de vista como psiquiatra, agora a Mari que falando mais para o papel de psiquiatra, a gente tem todo o interesse que as pessoas com deficiência tenham uma melhor locomoção possível, né? Com certeza é parte da inclusão, é para ir para as terapias, para tudo, né? Não só para ir para a vida mesmo, que aqui a gente sabe que é tão complicada a situação de transporte público para pessoas com deficiência, eventualmente até tem, na cidade de São Paulo atende e tal, mas a gente sabe que também é limitado a terapias. A gente
faz parte da reabilitação sair de casa, né? Então, de fato, eu acredito que a gente precise ter isso bem acertado. Eu gostaria de agradecer novamente a vocês duas pela participação aqui no nosso canal. Para os ouvintes, eu gostaria de pedir que acompanhem os nossos canais, tanto no YouTube, se puder assinar, ativar sininho e tudo mais, como no Facebook e no Instagram. Agradecer os comentários, as perguntas, né? A Joyce, o Ricardo, participou com a gente aqui, o Carlos Alberto. Eu acho que a gente agradeceu a presença. Daqui se tiver alguma sugestão de temas, estamos aceitando. Daqui a 2 semanas teremos um webinar com o Dr. Carlo Petito, o nosso neurocirurgião, que vai falar de reconstrução craniana e cranioplastia, qual a importância. Então, um ilustrativo, desenho, com simulações, ele vai receber um engenheiro, Vinícius Ferrari, que ele é engenheiro da área tecnológica. Então, eu agradeço a presença de vocês e nos encontramos numa outra oportunidade em breve. Até logo. Tchau, até mais. Obrigada, doutor. Obrigado, tchau, tchau.